Fala galera, sejam muito bem-vindos à coletiva do Tidico. Muitas mudanças, né? Muita coisa acontecendo no time do São Paulo, principalmente depois que o técnico Dorival Júnior resolve se posicionar em relação a essa blindagem do elenco do São Paulo. Tem bastante coisa acontecendo, tem muitas atualizações de vários jogadores. E essa do Rollraiser, vocês viram isso aí lá do jogador do Santos? Tem também muita coisa em volta disso aí que nós precisamos conversar e eu trouxe tudo aqui nesse vídeo recheado de todas as últimas informações, últimas notícias, tudo que acontece, tudo que rola no nosso mais querido e mais amado São Paulo Futebol Clube, o maior clube do mundo. Galera, vão tacando dedo no like antes da gente começar, isso é muito rápido. Já vamos direto ao assunto, já vamos direto pro vídeo, mas vão deixando like, vão tacando dedo no like, porque isso fortalece demais, ajuda demais o trabalho diário, o trampo do dia a dia, fortalece muito nossa mídia alternativa aqui, se é assim que eu posso chamar isso aí. Pra mim não é mídia alternativa, é nosso canal aqui do Tricolor. Vamos tacando dedo no like, isso fortalece, ajuda demais, galera. Gente, já temos uma primeira movimentação muito bacana, nova, né? Que é o volante Newton, que chega, né? As expectativas são pro Newton virar um dos principais jogadores do elenco mediante todo o contexto que vive o São Paulo e da forma como ele veio, como ele chegou no São Paulo por ser um pedido do técnico Dorival Júnior. Nós estamos passando, né, já faz um bom tempo que nós estamos passando por uma... Quando você tem jogadores ali interessantes na zaga, que o São Paulo vinha com Alan Franco e Sabino, o que nós entendíamos ser a zaga ideal com os jogadores que tínhamos, mas uma defasagem no meio de campo, uma força de marcação que faltava no meio de campo. Por mais capacitado que seja o meio de campo do São Paulo, com jogadores como Danielzinho, Marcos Antônio, Bobadilha, tivemos problemas de lesões também há algum tempo com esses jogadores, mas a gente sabe da qualidade que o São Paulo tem no meio campo, né? Da qualidade desses jogadores que tem lá no meio de campo. Só que nós víamos em muitas jogadas uma fraqueza defensiva que começava no meio de campo. Faltava um volantão ali, um cara com uma marcação um pouco mais forte para aliviar para esses jogadores que são muito habilidosos, que são muito bons tecnicamente, mas que não tem tanta pegada na marcação. Eles são muito melhores no alcance ao apoio ali, né, para apoiar o ataque, naquela subdivisão, né, do meio de campo, naquela transição do meio de campo pro ataque, com muita qualidade dos três, tanto o Marcos Antônio como o Danielzinho, como o Bobadilha, e eles em características diferentes, né? O Danielzinho, ele é um cara que faz um futebol bem rotativo, bem fluido. O Marcos Antônio já é um craque, um cara com uma qualidade muito grande de lançamento, de criação, de cadência de jogadas, e o Bobadilha que ele é um striker, né? Ele é um cara de tiro, de chute, né? De chegar e já tentar matar a jogada, seja de cabeça, mas muito mais no chute, num passe final, num chute final. Então, por mais que nós sabemos da qualidade, da habilidade desses jogadores do meio de campo, falta ainda um meio de campo marcador. E agora, muito provavelmente, será o Newton. Pablo Maia é um jogador da confiança do Dorival Júnior, mas o Pablo Maia ele está aparentemente sem condições físicas de jogo. E o Dorival, ele precisa engolir o orgulho em relação a isso. Eu entendo que o Pablo Maia é o jogador que ganhou com ele em 2023, sendo um dos principais jogadores do elenco, jogou muito em 2023, é que 2023 passou a não ser muito parâmetro, né? Porque todo mundo ali tava em fases espetaculares, né? Jogadores que nem são tão bons, que não viraram nem no São Paulo e nem em outros clubes, detonaram em 2023 porque o Dorival Júnior foi ali o principal mesmo, né? A peça-chave, a peça principal para fazer jogadores bem duvidosos, jogadores desacreditados, ele conseguiu encaixar aquele time. Então o Dorival precisa engolir o orgulho e ver que o Pablo Maia não está rendendo como renderia em 2023. E aí nós já imaginamos que seja o Newton esse volante, né? Esse cara marcador para fazer a composição de Newton, Marcos Antônio e Danielzinho, Newton com Bobadilha e com Danielzinho, Newton com Bobadilha e Marcos Antônio, que fica fortíssimo o time do São Paulo. Bobadilha tá voltando e agora o Newton ele pode ser esse cara
para dar essa consistência de marcação e deixar de defasar para a zaga. Porque nós sempre tivemos, ultimamente, nem sempre tivemos Doria e Tolói. Nós estávamos com a Arboleda, com o Alan Franco, Sabino, caras que a gente gostava. Até o Negruti, quando entrou com o Crespo, entrou bem na zaga. A zaga em si ia bem. No individualismo, no 1 para 1, a zaga em si ia bem. O que deixava a desejar era quando falhava no meio de campo, os zagueiros ficavam meio que vendidos lá atrás. Então precisa dessa solidez no meio de campo. E aí, além do Newton, que é um cara para ser um dos principais jogadores do elenco de São Paulo agora, pelo momento que vive o time taticamente, tecnicamente, estrategicamente, precisa desse primeiro volante, é um cara que é pedido específico do Dorival Júnior. Então, muito provavelmente a gente veja o Newton chegando e já assumindo uma posição de titular no São Paulo daqui 2, 3 jogos. Isso pode sim acontecer. E outra coisa muito importante em relação a isso é o Marcos Antônio. Precisamos ver o Marcos Antônio, porque vocês lembram um tempo atrás, que muitos não vão lembrar, mas muitos vão lembrar também, que o Marcos Antônio, quando ele não jogava, o São Paulo não conseguia jogar, não tinha padrão de jogo nenhum. Teve um período, um momento em que o São Paulo ficou completamente dependente do Marcos Antônio. Então agora, o Dorival conseguindo montar esse meio de campo, finalmente, talvez com todo o equilíbrio que nós esperamos, o São Paulo pode deslanchar porque tem jogadores de qualidade, sim. E aí nós esperamos ver o Marcos Antônio. Mas assim, Marcos Antônio não de meia atacante, de segundo volante. Ele não pode ser um meia atacante, ele tem qualidade para isso, mas ele é muito melhor de segundo volante. Quando você tem o ataque e um meia atacante chamando a atenção da marcação, o Marcos Antônio chega de trás. E o Marcos Antônio, ele não pode ser primeiro volante porque ele não marca. Nem o Marcos Antônio, nem o Danielzinho, nem o Bobadilla. Eles não têm como essa característica principal de marcação como o Newton tem. Então precisa colocar o Newton de primeiro volante para montar de forma muito mais fluida, de forma muito mais solta o meio de campo com o Marcos Antônio, Danielzinho, Bobadilla. Aí o São Paulo tem peça de sobra para fazer a qualidade requerida, né? A qualidade que nós queremos, a qualidade que nós pensamos ali no meio de campo. E aí nós temos uma outra situação acontecendo muito bacana no time de São Paulo, que é em relação ao ataque. São Paulo poderia montar um ataque muito mais rápido, muito mais veloz, muito mais feroz, né? E já chegou o cara, é o Vitor Sá. O Vitor Sá joga pela direita, assim como o Arthur. Eu acho que poderia ser uma ideia, na ausência do Lucas Moura e de que o Luciano não está rendendo nada. A gente já sabe que isso aqui não é surpreendente para ninguém. Caleri renovou, então Caleri vai jogar. Acho que o Rian precisa ganhar muita oportunidade. Não vou nem falar de André Silva em respeito a vocês. Não vou nem mencionar esse André Silva, né? Tá, ainda bem que já foi embora. André Silva eu não vou mencionar, tá? Isso aí, nós estamos falando de futebol sério, de futebol de verdade aqui, então não vou nem mencionar André Silva. Olhando o que nós temos na mão e tirando o Lucas Moura, que está lesionado, e vamos, por mais que tenha otimismo da volta dele em novembro, vamos esquecer o Lucas esse ano. O Lucas é pro ano que vem, né? Muito provavelmente vai renovar e fica pro ano que vem. O que daria pra fazer em relação a isso com a chegada do Vitor Sá? O Vitor Sá joga pela direita. Então, eu não estou gostando do Ferreirinha. Pra mim, o Ferreirinha seria negociado, mas é um cara que tá lá. Ferreirinha já fez alguns bons jogos, pra mim, mandava ele embora, não confio mais. Mas entre Ferreirinha e André Silva, eu prefiro o Ferreirinha, né? E o Luciano, ele tá morto. Por mais que a gente saiba da qualidade do Luciano como atacante, ele está morto. Ele é talvez hoje ele seja o melhor finalizador do São Paulo, mas quanto custa pra esse cara fazer um gol? Quantos minutos ele precisa pra fazer um gol? Ele não consegue se mexer em campo, infelizmente. Por mais respeito e carinho que nós tenhamos pelo Luciano, hoje ele não dá, né? Então uma forma do São Paulo fazer esse ataque de forma interessante, pensando nesse meio de campo que a gente acabou de montar, com essas movimentações, né, que estão acontecendo agora no São Paulo de ultimamente, dá pra colocar o Vitor Sá de ponta direita, que acabou de chegar. O Vitor Sá, ele chegou
como um cara meio premium, uma contratação forte. Então esse cara ele não chegou pra ser banco. Dá pra colocar o Vitor Sá na ponta direita, o Arthur meio que de meio atacante, na função do Lucas Moura, naquela explosão. Por que dá pra pensar no Arthur? Porque o Lucas, ele não é um cara de cadência. Quem joga ali o principal, o melhor jogador que a gente tem de meio atacante é o Lucas. Mas o Lucas, ele não joga como um estrategista, como um cara que arma as jogadas de forma lenta, de passe, de lançamento. Não. O Lucas joga numa função, claro que ele arma, porque ele é muito genial, ele é muito acima dos outros, né, quando ele consegue jogar. Mas o Lucas, ele joga com explosão, com drible, velocidade e explosão. Características parecidas com a do Arthur. Não tô comparando, né, a carreira. O Lucas foi muito mais jogador que o Arthur. Mas o Arthur hoje, ele tem essa qualidade e essa velocidade. Ele consegue driblar, ele consegue fazer um futebol veloz e em progressão. Acho que daria pro Dorival Júnior considerar, sim, colocar um Arthur de meio atacante. Você montou ali o time, né, o meio de campo. Aí você coloca um Arthur e acho que dá pra fazer uma composição de Arthur com o Ferreirinha. Por mais que eu não goste do Ferreirinha, é um cara rápido também. Eu acho que ele erra muito, mas ele é um cara rápido. Arthur, Ferreirinha, Vitor Sá e o Caleri. Ou Arthur, Ferreirinha, Vitor Sá e o Rian Francisco. Eu acho que daria pra propor esses testes, porque nada fica rápido. Acho que daria pra extrair algo em relação a qualidade de velocidade e ofensiva do time. Acho que não seria uma coisa muito absurda a se pensar nisso, né? Em pensar numa montagem do ataque desse. Por que não testar nenhum jogo? Porque nada fica muito rápido. Talvez até o desempenho do Caleri, que acabou de renovar por uma fortuna, talvez até o desempenho do Caleri melhoraria com vários jogadores dedicados a encontrá-lo na área. E aí poderia até aliviar um pouco. O Caleri nunca tem um cara marcando ele. Sempre tem um e outro na sobra. Sempre tem pelo menos 2 jogadores marcando o Caleri. Se você colocar o Arthur vindo de trás, com o Vitor Sá e o Ferreirinha, a zaga do adversário, o Dorival joga com os laterais avançando. E você tem um meio de campo com muita qualidade na chegada do Marcos Antônio, Bobadilha ou Danielzinho, a zaga adversária precisa de muitos marcadores. Para mim, o São Paulo ganha uma força muito grande ali de ficar com a bola, de propor jogadas, né? E seria algo muito bacana, sendo o que nós acabamos de ver essa partida contra o Flamengo, que o São Paulo conseguiu jogar de igual para igual, e o Dorival nem conseguiu trabalhar ainda no São Paulo. O Dorival nem chegou ainda, né? Não teve condições ainda de jogar. Ele chegou e começou a Copa do Mundo, o Mundial. Então, pra mim, o São Paulo tem bastante coisa pra fazer, bastante alternativas agora. Claro que não é o ideal, seria muito melhor um Cebolinha no lugar de um Ferreirinha. Claro, isso é óbvio, mas com o que tem na mão, acho que dá pra montar um time mais rápido na nada. E aí ficar o Luciano no banco, o Luciano entra bem, entra legal. Nós fomos campeões da Copa do Brasil com o Luciano no banco em 2023. O Luciano não era titular com o Dorival. Então acho que o Dorival dá pra montar uma situação parecida aí, e nada ganhando mais velocidade. Ganhando uma velocidade interessante nessa transição do meio pro ataque e nas pontas também. O que vocês acharam disso aí? Seria o Arthur ali na do Lucas Moura, uma vez que nós não temos o Lucas e não vamos poder contar com o Lucas para 2026, mesmo ele voltando de lesão, acho que só vai conseguir se recuperar fisicamente, tudo em 2027, né, claro. Aí colocaria o Arthur ali, e aí poderia fazer o Vitor Sá e o Ferreirinha. Vitor Sá na direita, o Ferreirinha na esquerda, né? Aí você põe um Caleri, pelo menos fica um pouquinho mais rápido. Se esses caras não estiverem conseguindo render nada, a qualidade estiver baixado demais, aí você no segundo tempo, você faz uma alteração e coloca um Luciano pra ver se dá uma chacoalhada, se dá uma melhorada na qualidade da finalização. Acho que o Dorival ele tem muitas alternativas pra fazer com esse time aí que tá na mão. Mas vamos ver, né? O Dorival ele tá blindando o elenco de toda a política. O Dorival ele faz um trabalho como técnico espetacular, né? O trabalho espetacular que eu falo do Dorival aqui com a máxima tranquilidade possível. Ele realmente faz um trabalho de técnico espetacular, porque ele pega times emergentes, né? Times que estão numa situação assim muito ruins por conta de diretorias
Vou falar aqui incompetentes para não falar o que eu realmente penso, tá? Ele acabou de fazer um trabalho espetacular no São Paulo em 2023, fez um trabalho espetacular no Corinthians e agora tem tudo para fazer um trabalho espetacular de novo no São Paulo. Clubes gigantescos que estão abandonados, administrativamente falando, né? Abandonados e tomados e fazem atrocidades todos os dias com o São Paulo e com o Corinthians. E o Dorival, mediante todos esses problemas desses clubes, todos os problemas da diretoria e estrutural, o Dorival consegue fazer futebol, né? E agora tá traçando esse novo caminho com o São Paulo, blindando o elenco de tudo que acontece extra-campo. E galera, tem essa do Hohlheiser, né? Acabamos de falar do Arthur em relação a isso, mas o Hohlheiser também seria um jogador muito interessante pro São Paulo, né? Hohlheiser, o Thiago Leifert acabou de falar que ele fala que falta pouco pro Santos ali deslanchar e que o Hohlheiser atrapalha, né? O Santos, ele vive uma situação relativa... É diferente, mas de uma certa forma a crise é parecida com a do São Paulo. Atraso de salário, você tem um Neymar ali destoando, chamando toda a atenção, o time tem que jogar tudo pro Neymar e eu não concordo com o Thiago Leifert, não. Eu não acho que o problema do Santos seja o Hohlheiser, não. Eu acho ele muito bom jogador, o Hohlheiser. É porque é difícil. Tá tudo em crise, tá tudo ali difícil. As bolas, tudo tem que pegar pro Neymar. O bicho pega em relação a midiaticamente, né? Então eles têm que deixar o Neymar ali dar uma assistência, fazer um gol sempre. Aí tem o Gabigol. Eu não acho que o Hohlheiser seja o verdadeiro culpado, não. Não está rendendo, óbvio que eu acho que ele pode render. Mas eu adoraria o Hohlheiser no São Paulo, principalmente nesse contexto aí do Arthur, do Vitor Sado, porque se chega um Hohlheiser, aí não precisa nem do Ferreirinha, né? Aí você coloca o Hohlheiser ali de meio atacante, que pra mim é um cara assim muito interessante, não é do nível do Lucas se comparar na carreira, mas ele é um cara pra mim interessante, que já foi interesse do São Paulo em outras jornadas de transferências. Você colocar o Hohlheiser com o Arthur na direita, o Vitor Sá na esquerda, com um Caleri ali ou um Rian Francisco, eu gosto da ideia. Até mesmo um Luciano vindo do banco, eu gosto bastante da ideia. Eu adoraria. Uma vez que, né, esses jogadores do Santos, eles estão muito parecidos com o São Paulo. Para um Hohlheiser sair do Santos amanhã ou depois é facilmente, né? Tem esse atraso de salário, questão salarial, clube em crise. Eu, particularmente, adoraria o Hohlheiser no São Paulo, mas queria saber a opinião de vocês. Não acho que ele esteja atrapalhando, mas por conta dessas falas do Thiago Leifert também, ele pode sair, né, do clube. O cara pode... o Thiago Leifert, ele tem um microfone muito forte, né? Não falando que isso teria alguma coisa a ver com ele, pelo amor de Deus, não é isso não. Mas ele tem um microfone muito alto e pro cara já tá ali, né, sem espaço, já tá ali, já não dando tão certo, não entrando tanto, aí fica aquela questão. Ou quando entra, não entra com aquela moral toda, né? Mas é isso aí. E galera, as atualizações, né, as notícias ruins, né, é a do Harry Macis, que saiu escândalo. Escândalo assim, né, não é escândalo, né, mas é um problema ali de imposto das empresas dele que não tem nada a ver com São Paulo, na prática, né? Na prática não, juridicamente falando, isso aí não tem absolutamente nada a ver com São Paulo. Mas a gente percebe que não é legal, né? Não é bom. Se um cara ele faz isso na vida dele, por mais que não tenha nada a ver com São Paulo, como é que ele vai cuidar financeiramente do clube, de um clube da grandeza do São Paulo que passa por problemas financeiros, né? Tem todas essas questões e a questão do Nicolas, né? Que a justiça seja feita. Eu vou ser muito sincero pra vocês aqui, eu nem sei se eu deveria dar a minha opinião em relação a isso, pelo que eu vi, e assim, nunca tirando toda a importância, né, de tudo que aconteceu, minhas sinceras condolências pra família, um acidente, um desastre, assim, uma coisa assim, muito, muito triste, mas pelo que eu vi nas imagens ali, foi um acidente. Independente da velocidade do Nicolas, que estão vendo aí, pra mim ele parecia ok com a velocidade. Ele até tenta, pelo que eu vi, tá, gente? Pelo que eu vi, eu queria saber a opinião de vocês. Ele tenta desviar o carro ali, né? Ele tenta desviar o carro, o senhor bate no carro. O senhor também tava atravessando em um lugar assim super perigoso. Um acidente, um descuido de segundos que acaba com a vida de muita gente. Mas pelo que eu vi aí, o Nicolas tava ok na situação. E, gente, pelo amor de Deus, não tem certo e errado nisso. Não tem, ele errou, ele acertou, ele tava certo, ele tava... Não tem, pra mim não tem. Isso é um acidente, isso além de ser um acidente, a palavra ser é uma tragédia o que aconteceu.
Então, eu quero que, né, justiça seja feita, óbvio, e minhas sinceras condolências pra família aqui, eu acho que é importante mencionar isso e que dê tudo certo. Vamos ver como é que vai ficar isso aí. Vamos deixando nos comentários a opinião de vocês, quem quiser também em relação a isso, né? Mas é isso aí, galera. O vídeo de hoje foi esse. Vamos ver como é que vai ficar tudo. Eu sempre vou apurando, atualizando, trazendo tudo aqui em tempo real. O vídeo de hoje foi esse. Valeu e até a próxima.